Então vamos lá, Apocalipse 22. Vamos ler do versículo 12 até o 21. Diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem, e todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém? Então vamos lá, né? Como eu disse, a gente vai estar encerrando esse livro. E aí essa é a última sessão, né, que nós vamos falar de Apocalipse, né? Versículos 12 até o 21. Só para contextualizar, a gente, semana passada, começou o capítulo 22, né? Que é quando João ele começa a descrever as coisas que ele vê. No capítulo 21, ele começa a falar sobre a nova criação, né? O novo céu e a nova terra, que Deus está revelando a ele. Depois ele fala da nova Jerusalém. Depois, no capítulo 22, ele continua descrevendo, vamos dizer assim, o que ele está vendo, né? A nova criação, nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Só que agora ele parte para como se fosse um aspecto fazendo relação com o Éden, né? Que foi o que a gente viu semana passada, o Jardim do Éden. E aí ele fala do rio, da água da vida, ele fala da árvore da vida, que eram coisas que tinham no Éden. Aí ele também remete à questão da maldição, né? Que a gente falou, que lá no céu não haverá mais maldição. Aí essa maldição é aquela maldição que veio sobre o homem quando Adão pecou lá no Éden, né? Então ele vai fazendo essas relações. E aqui... e aí ele conclui, né, nos versículos 10 e 11, a parte que a gente viu semana passada, falando na questão de que aquele que é santo, foi o que a gente viu semana passada, aquele que é santo continua a se santificar, ele busca a santificação ao longo de toda a sua vida. Pelo contrário, como ele diz no versículo 11, aquele que é impuro, aquele que não é santo, aquele que não é crente, não busca a santificação, o que acontece com ele é cada vez se sujar mais, né? Isso é algo que a gente já viu até nos capítulos anteriores, capítulo 9 e tal. Quando a gente viu que mesmo diante das revelações que Deus faz, tipo os sinais que Deus traz, né? A gente vê, como a gente estudou, né? Quando eram tocadas as trombetas, ou eram abertos os selos, né? Aconteciam coisas na criação, como, sei lá, os cavaleiros do Apocalipse, doenças, guerras, desastres naturais. Então tudo isso que acontece ainda hoje, em nossos dias, né? Obviamente. Tá animado ali, né? Então, e tudo isso que acontece são sinais que Deus nos dá, que Deus está dando ao longo da história, que apontam justamente para o tempo do fim, né? O tempo que Ele está voltando. E como a gente estudou, à medida que o tempo do fim se aproxima, essas coisas começam a acontecer com mais frequência e com mais intensidade. Então, tudo isso são sinais. E os homens, ao ver a intenção, né, vamos dizer assim, é que os homens, ao verem esses sinais, percebam que isso vem da parte de Deus, percebam que realmente esses são sinais que apontam para o fim e possam se arrepender de seus pecados. Foi o que a gente viu lá na época. Só que isso não é o que acontece, né? O que a gente vê na prática é que as pessoas veem esses sinais, por exemplo, essa pandemia. A pessoa vê uma pandemia 2 anos durando, sofrimento, várias pessoas sofreram por causa disso, morreram e tal, né? E o que é que as pessoas querem que aconteça? Que acabe a pandemia para o povo ir fazer festa, festejar, isso aqui.
Quer que abra o carnaval ano que vem, quer que abra não sei o quê, quer que abra não sei o quê. Então, as pessoas não olham para a pandemia e veem isso como um sinal e um juízo de Deus para que eles se arrependam. Mas vê como uma situação difícil que a humanidade passa a cada período, mas vamos vencer isso para depois podermos voltar a pecar tranquilamente. Então, essa é a mentalidade do homem, né, digamos assim. E aí, é por isso que ele diz, né, o impuro vai continuar se sujando e o que é santo vai buscar a santificação. E aí a gente começa no nosso versículo 12, né, em diante. E aí a gente viu semana passada que até o versículo 11 o que parecia era que era, digamos assim, João, né, e um anjo falando, um anjo comissionado por Jesus, trazendo a mensagem de Cristo. Aqui, a partir do versículo 12, quem fala, né, é o próprio Jesus. Né? Então, tá dando para todo mundo ver aqui? Quem não estiver conseguindo ver bem, pode sentar aqui na frente. Mas é isso. Então, aqui quem fala a partir do versículo 12 é o próprio Cristo. Jesus fala. Ele, vamos dizer, né? Como fala? Toma um lugar de fala e fala o que ele vem falar. E aí ele fala no versículo 12, como a gente leu, né? Ele diz, eis que venho em breve. Ele diz logo, né? E é interessante porque ele começa o seu discurso falando, eis que venho em breve, e termina no versículo 20 falando, sim, venho em breve. Então, qual é a ênfase dessa mensagem? É justamente a iminência da sua volta. Sua vinda é iminente. Ela está próxima e ela vem, como fala nos evangelhos, né? Vem como um ladrão que ninguém espera, ou vem num piscar de olhos. Né? A vinda de Cristo é iminente. E é interessante porque, como a gente falou semana passada, já na época de João, eles consideravam a vinda de Cristo como algo iminente, como algo que poderia vir a qualquer hora. A gente sabe que já se passaram quase 2000 anos desde a época que João escreveu isso aqui, e Jesus ainda não voltou. Mas se para João naquela época já era algo iminente, imagine para nós hoje. Então Jesus, como diz, né, ele está às portas. Ele está próximo de voltar. Ele está, como diz, né, em breve ele vem. Isso é breve. E quando ele fala que é em breve, traz tanto esse aspecto de que ele pode vir a qualquer momento. Traz tanto esse aspecto de que ele vem logo, né, em breve, em pouco tempo ele vem, como também traz esse aspecto de que ele pode vir a qualquer momento. Ninguém espera, ninguém sabe a hora que ele vem. Apenas o Pai sabe. Então, Jesus está voltando. Isso é uma verdade. E é como a gente estudou nos capítulos anteriores, ele mesmo fala, né? João também fala, o anjo, e Cristo fala. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, são dignas de confiança. Porque é Deus quem fala, é Cristo quem fala, e eles não mentem. Se eles dizem que estão voltando, que Cristo está voltando, então ele está voltando. E basta nós olharmos para os sinais à nossa volta. Porque os sinais que Cristo disse que iriam acontecer, estão acontecendo. Basta você ler Mateus capítulo 24, você vai ver. Guerras, rumores de guerras. Até ano passado, né? Ano passado, né? Teve um rumor da Terceira Guerra Mundial aí, né? E guerras acontecendo lá no Afeganistão, né? Naquela situação lá do Oriente Médio, guerra direta acontecendo. Doenças, será que tem doença no mundo? A gente está numa pandemia, né? Graças a Deus está passando por isso, terminando, mas uma pandemia, uma situação global que envolve todo mundo em relação a doenças, fome, será que tem fome no mundo? Tanta desigualdade social. Então, todos esses sinais acontecem e cada vez se intensificam mais. E a gente vê também desastres naturais. Vulcões que estavam adormecidos há muito tempo, agora começam a explodir do nada. Aí, maremoto, terremotos, furacão e não sei o que lá. Até em João Pessoa estão dizendo que ia vir um tsunami, né, um dia desses. Então, são desastres naturais que acontecem não por acaso, mas porque são sinais da volta de Cristo. E aí a gente pensa, mas tem que vir perseguição, né? Tem que vir essas coisas. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas no Brasil já está começando essa questão de perseguição. Uma situação engraçada é que ontem a gente estava no casamento de Arthur, né? Aí Maiara, né, minha cunhada, foi tirar uma foto com minha mãe e com Hortência, né? Aí ela ia postar assim no Instagram, né? Senhoras Guimarães, porque família e tal. Aí, só que o Instagram não deixou ela postar com a palavra senhoras, porque era alguma coisa tipo de gênero, alguma coisa assim.
Então, por quê? É uma coisa tão... Porque justamente essa questão de perseguição e de oposição à vontade de Deus e à palavra de Deus e à lei de Deus já está se espalhando. Outra situação que eu vi essa semana foi um jogador, não sei quem viu isso, um jogador que ele é do Flamengo, mas ele está emprestado para o Cuiabá, né? Ele postou na rede social dele, fez aquela caixa de perguntas, né, do Instagram e postou: façam perguntas sobre Jesus. Assim, bem abrangente. Aí alguém, que eu acredito que foi mal intencionado, né, chega lá e faz a pergunta, né, fala sobre homossexualidade. Aí ele pegou e falou, né, de acordo com o que nós acreditamos pela palavra. Homossexualidade é pecado e leva à condenação. Foi o que ele postou. Aí começaram, né, a querer cancelar ele e foram no Cuiabá e não sei o que lá. E tô vendo na hora ele ser demitido do clube por causa da crença, da fé dele. Né? Então, aí começou. Aí ele depois teve que explicar, dizendo, olha, homossexualidade é um pecado como qualquer outro. Como adultério, como mentira, é um pecado. E ele disse, eu não odeio pessoas. A gente combate o comportamento. Se aquela pessoa que pratica homossexualidade se arrepende daquele pecado e então você não vai combater mais ela porque ela abandonou seu pecado, né? Só que por defender a sua fé, ele começou a ser perseguido. Saiu até matéria no Globo Esporte, né? Que, vamos dizer assim, é o maior veículo de esportes que tem no Brasil, né? Então saiu lá e pronto. Então isso já está acontecendo. E vê na hora a gente, por crer em algo e defender a nossa fé, sermos presos, sermos processados. Isso já é perseguição. E a tendência é piorar, né? É chegar ao ponto de nós termos que escolher entre viver ou ser fiel a Cristo. E a nossa escolha é óbvia, a gente não pode se acovardar, mas ser fiel a Cristo mesmo diante da morte. E se for para morrer, morre. Essa é a situação. Então os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo, já estão presentes no nosso meio. Ele está vindo, está voltando. Sua vinda é iminente, e é o que ele fala, né? Eis que venho em breve. E ele não simplesmente vem, né? Ele vem, aí ele também diz no versículo 12 que ele vai trazer a sua recompensa. Né? Ele diz, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, ele vai trazer uma recompensa de acordo com as obras de cada um. Aí vamos ler esses dois textos, Isaías 40. Uma pessoa abre aí, por favor, Isaías 40, versículo 10, e outra pessoa, Isaías 62, versículo 11, para a gente agilizar o processo. Aí quem abriu já pode ler aí. Um de cada vez, tá? 10. Versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Pronto. Isaías 40, 10, né? Agora Isaías 62, 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Então, o que é que esses dois textos... Espera aqui, então, aconteceu um negócio. O que é que esses dois textos têm relacionado com o que nós vimos? Né? Os dois falam que Deus vem e traz com ele a sua recompensa. O primeiro, de Isaías 40, está envolvido num contexto de trazer juízo sobre as nações que... como é que fala? Eram contra o seu povo, né? Esqueci a palavra. Mas as nações que eram contra o seu povo, que exilavam o seu povo, que escravizavam o seu povo. Então, é trazer juízo nesse sentido. E o segundo, Isaías 62, é mais no contexto de salvação. Quando ele até fala, né, que Deus está trazendo a salvação, né, o galardão e etc. Então, esse sentido dele trazer recompensa no versículo 12 não se refere somente à questão, digamos assim, boa. Né? Até porque essa palavra, recompensa, no grego, não se refere somente a uma recompensa no sentido bom. Mas é uma palavra que indica, tipo, você dar algo em troca por causa do que foi feito. Como se fosse um salário, ou até mesmo uma punição ou um castigo.
É você dar algo em troca em relação a algo que foi feito. Então, se as obras foram más, você vai recompensar aquelas obras com juízo. Se as obras foram boas, você vai recompensar aquela obra com galardão. Então, essa é a ideia que ele traz aqui, né? Ele vai dizer que ele traz recompensa pelas obras. E aí, quando ele diz pelas obras, e ele diz de cada um, né? Então ele engloba todo mundo, é tanto de crentes quanto de descrentes. Aí, Mateus, você está falando de salvação pelas obras? Não, de modo algum. Os ímpios vão receber, os que não se arrependeram vão receber o juízo pelas suas obras, certo? Isso ninguém tem dúvida, né? As suas obras vão ser, como a gente fala, né? Vai passar no telão lá, eles vão receber o juízo. Não vai ter telão, né? Mas eles vão receber o juízo pelas obras que eles praticaram. Os que foram os crentes, né? Os santos, eles já foram salvos. Então eles não vão receber salvação por causa do que fizeram. Até porque a Bíblia diz que nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então, nossas próprias obras, nossos próprios braços, a gente não consegue conquistar nada. Como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, somos mendigos, né? Pobres de espírito. Então, nós somos mendigos, não temos nada a oferecer. Mas recebemos a salvação pela graça, e a salvação é só pela graça. Então, a nossa recompensa pelas obras que fazemos não é questão de salvação. Quem é crente já está salvo, já está no céu. Agora, a diferença é a questão que a gente chama do galardão, né? Uns vão receber um galardão de acordo com as obras que praticaram, outros vão receber outro galardão, né? Aí, o que é esse galardão? Aí, quando a gente chegar lá, a gente sabe, né? Se é um apartamento maior no céu, se é uma mansão no céu, se é uma casinha de sapê no céu, ninguém sabe, né? Mas a gente entende que a Bíblia ensina essa questão de galardão, né? Que nós receberemos em troca daquilo que fizemos. Nós que somos crentes receberemos galardão, não questão de salvação. E os que não são crentes, eles não são salvos de todo jeito. Então eles vão receber a recompensa pelas coisas que fizeram. E aí é o juízo, né? O castigo. Deu para entender isso aí? Então Jesus ele está vindo e ele traz em sua mão essa recompensa, né? Pelas obras que as pessoas praticaram. E aí isso nos traz a ideia, como o autor do comentário fala, que existe uma relação entre a nossa responsabilidade ética e as consequências escatológicas. O que é isso? Responsabilidade ética são justamente as obras que nós praticamos, a forma como a gente vive nossa vida, as nossas responsabilidades, digamos assim, como um ser ético. Então, como a gente se comporta, como a gente lida com as questões da vida, né? E aí, trazendo para uma linguagem, vamos dizer assim, da teologia, a nossa santificação. E as consequências escatológicas são justamente essas questões de galardão, de juízo, né? As consequências que diz respeito ao fim. Então, existe uma relação. Não é como se a gente pudesse dizer, eu sou salvo para sempre, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim. Até porque se o seu pensamento é esse, isso já está dizendo que você, na verdade, não é salvo. Você pode falar que é salvo, mas se o seu pensamento e a sua conduta é essa, então você, na verdade, não é salvo. Porque é como a gente leu no versículo 11. O que é santo faz o quê? Se purifica mais. E o que é impuro vai fazer o quê? Se sujar mais. Então não tem escapatória, não tem para onde correr. E até eu sempre falo esse texto, né? Porque ele ele resume, vamos dizer, essa ideia da responsabilidade ética e das consequências escatológicas, que é Hebreus, capítulo 12, eu acho. É um texto de Hebreus, acho que é capítulo 12, alguma coisa, que ele vai falar justamente de que sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que são crentes e que irão para o céu e que verão ao Senhor, eles santificam-se. 1 João fala também sobre isso, né? Quem já fez o estudo de 1 João já lembra, que ele diz, aquele que tem essa esperança de quê? Da volta de Cristo, da manifestação de Jesus, aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então, aquele que é crente, ele vai se santificar. Isso é, como eu falei, essa questão da nossa responsabilidade ética e as consequências escatológicas. Então, pelas nossas obras de santificação e de nossas obras como cristão, né, de obediência a Deus, que é a nossa responsabilidade ética, nós recebemos o galardão que Deus tem para nós, que são as consequências escatológicas. Pelo contrário, como a gente já falou, aqueles que não são crentes, que
cometem pecado em cima de pecado e não estão nem aí, também tem consequências escatológicas, que é o juízo, a punição da parte de Deus, né? Então existe essa relação. E aí a gente não pode, digamos assim, né, viver de todo jeito, né? Se nós somos crentes, o que nós vamos buscar é purificar-nos cada vez mais. Se a nossa vida mostra que nós estamos nos sujando cada vez mais, então já mostra que nós não somos crentes, né? O que a gente precisa buscar é santificação. Pode. Deixa aí. Já chega bagunçando, né? Isso mesmo. Então vamos prosseguir, né? Isso é o que ele... Tá falando sobre o galardão? É. Eu sempre tenho uma pergunta em relação a isso, que o galardão tem em relação científica com relação ao primeiro do céu, né? Não é só o primeiro do céu. O galardão tem algo assim, tipo... Eu não sei. A gente não sabe exatamente o que é esse galardão, né? Até nas teologias sistemáticas e etc., quando a gente estuda sobre isso, a gente não consegue definir o que é esse galardão. Tem gente que diz que é uma joia na coroa, tem gente que diz que é uma casa maior no céu, não sei o que a gente até falou, né? Só que a gente não sabe exatamente o que é essa questão do galardão, né? Pode ter relação com isso que tu falou, porque Jesus diz, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, sirva a todos. Então, servir a todos implica essa questão de praticar as obras de obediência de Deus. Então, por exemplo, será o primeiro no reino dos céus, algo desse tipo. Terá uma certa preeminência. Mas isso tipo, não vai ser uma coisa que nós vamos nos orgulhar lá, porque não vai ter pecado, né? Então, por exemplo, alguém que tem um galardão maior e alguém que tem um galardão menor, vamos dizer assim, no céu, o que tem menor não vai ficar com inveja do que está com maior. Não vai existir isso no céu, não vai existir inveja, pecado. Todos estarão plenamente satisfeitos, até porque o que nos satisfaz não é o nosso galardão, mas é a presença de Deus habitando conosco, né? Foi o que a gente falou no capítulo 21. Que Deus habitará conosco lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, e é isso que nos satisfaz por completo, né? Aí o que é especificamente esse galardão, tipo, ninguém sabe dizer, né? É uma coisa que a gente só vai saber quando chegar lá, né? Mas aí a gente, tipo, imagina que é algo bom, né? E imaginando que é algo bom, acho que todo mundo quer, né? Um galardão top. Então vamos praticar obras, obediência a Deus, santificação, para quando chegar lá o nosso galardão ser bom, né? Então, isso é o que diz o versículo 12, né? Aí continuando, versículo 13, Jesus ele agora fala sobre ele, né? Ele diz assim, a gente entendeu que a partir do versículo 12 é Cristo falando, né? E aí ele diz, versículo 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. São três expressões que se referem praticamente à mesma coisa. A gente até já falou sobre isso, né? Mas o alfa e o ômega, vou fazer uma pergunta, ver quem lembra. O que é alfa e ômega? Pronto, a primeira e a última letra do alfabeto grego, né? Então, alfa é a primeira, ômega é a última. Aí, quando ele fala o primeiro e o último, o que todo mundo sabe que é primeiro e último, né? O primeiro é o primeiro e o último é o último. E aí ele fala depois o princípio e o fim. O princípio é o começo e o fim é o final. Então, essas três expressões que ele usa tratam da mesma coisa. Isso tipo, o pessoal judeu gosta muito de fazer isso. Você vê Salmo, por exemplo, nos Salmos tem muito essa questão, né, que a gente chama de paralelismo. Ele fala uma coisa e depois repete a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Tem muito isso nos Salmos. Então aqui ele faz isso. E ele diz, ele é o alfa e o ômega, primeiro e último, princípio e o fim. E o que é que isso significa? Significa que Deus ele é soberano. E aqui no caso, Cristo, né? E até a gente já viu que esses títulos, primeiro e último, alfa, ômega, princípio e o fim, já foram aplicados até mesmo no próprio livro de Apocalipse, tanto a Deus Pai como a Jesus, né? E aí a gente vê que eles dois são um, né? A questão da Trindade e tudo isso. E aí Jesus, mais uma vez, fala sobre isso. E aí quando ele fala, esses títulos significam justamente essa questão da sua soberania, porque ele é o princípio, ele que deu o início a todas as coisas e é ele que traz o fim a todas as coisas. E ele estava no começo e ele estará no fim. E ele é soberano sobre tudo. Não é como se ele está só lá no ponto do começo e depois só no ponto do fim. Não, ele está ao longo de toda a história, no princípio até o fim. Do começo até o final, né? O primeiro e o último. Então isso indica a sua soberania. Ele é soberano sobre a história.
e sobre tudo. Ele está no controle de todas as coisas e Ele é soberano. E isso também indica a sua eternidade. Porque se Ele é o primeiro, Ele estava no princípio, e se Ele é o último, Ele está no fim. E Ele estava antes do princípio da criação, e Ele estará até depois do fim da criação. De eternidade a eternidade. Ele é eterno. Aí isso buga a cabeça, né? Porque a gente pensa, como é que é uma coisa que sempre existiu? É Deus. Tem explicação. Se você pensar demais, você enlouquece, né? Basta crer. Já é suficiente. Então, esses títulos que Jesus traz para si, né, indicam justamente esses dois atributos dele, como Deus, né? A sua eternidade e a sua soberania. Ele é o primeiro e o último, alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno e soberano. E aí ele diz isso, e isso sempre está acompanhado justamente com essa mensagem da sua vinda e dele trazer juízo, dele trazer recompensa e salvação. Porque ele é Deus, ele é o soberano. Então ele faz como lhe apraz, ele faz como ele quer. E aí ele vem e distribui recompensas de acordo com as obras de cada um. Como eu falei, isso não tem a ver com salvação pelas obras, né? Para os crentes é galardão, para os ímpios é punição. Amém? Então vamos prosseguir. Aí ele fala no versículo 14, né? Ele começa falando, né? Na NVI ele traduz como felizes, em outras versões ele pode traduzir como bem-aventurados, né? Ou abençoados e tal. Isso aqui é a mesma palavra, por exemplo, que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 5, quando a gente chama das bem-aventuranças, né? Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, etc. Aqui em Apocalipse, a gente tem uma série, né, vamos dizer assim, de 7 bem-aventuranças. 7 vezes ele fala sobre bem-aventurado é alguma coisa, né? É a pessoa por alguma coisa, né? Aí, quais são essas 7 bem-aventuranças? A gente encontra, vamos lá, bem rapidinho, né? Cada um abre um texto aqui. Alguém abre Apocalipse 1:3. Vamos assim, ó. Daqui assim. Eduardo abre Apocalipse 1:3. Aline, Apocalipse 14:13. Beatriz, Apocalipse 16:15. Daniel, Apocalipse 19:9. Pedro, Apocalipse 26. Aí Davi, Apocalipse 22:7. E o último é o que a gente vai ler aqui, aí eu leio. Que a gente já leu, né? Então, pode ler aí, pode começar, por favor. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Pronto, pode ir. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras estão cumpridas. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então o anjo diz, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e acrescenta, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estas, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo que reinarão com ele por 1000 anos. Eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registradas nesse livro. Pronto, aí o outro, né, que é o que a gente estava, versículo 14. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Aí a gente leu as 7 bem-aventuranças que a gente encontra em Apocalipse. Vocês conseguem identificar... Não está aqui, né? Ainda bem. Vocês conseguem identificar o que tem em comum entre essas 7 bem-aventuranças? Um tema em comum entre todas elas? Começa com P. É um tema que permeia todas essas bem-aventuranças.
Isso, exatamente. Perseverança. Todas essas bem-aventuranças tratam justamente de perseverança, de nós perseverarmos na guarda da profecia, né, das palavras, nós perseverarmos na santificação, perseverarmos até diante da perseguição, até diante da morte. Então, o tema central dessas bem-aventuranças é perseverança. É o que a gente sabe, perseverança na fé. É ser fiel até a morte, perseverar até o fim. Então, quando Jesus traz isso, e João, né, e Deus, traz essa questão dessas bem-aventuranças, a ideia é justamente para que o leitor, e nós que estudamos Apocalipse, estamos lendo, possamos trazer essa ideia para nós, de perseverar, de estarmos firmes, confiantes, crendo nessa palavra e guardando essa palavra, as palavras dessa profecia, que foi entregue a João. Então, a ideia é justamente para que venhamos a perseverar até o fim. Todas as bem-aventuranças tratam disso. E essa aqui não é diferente. Porque quando ele fala, felizes, versículo 14 do capítulo 22, né? Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito de entrar na voz da vida, etc. Essa palavra, esse termo lavam, né? No grego, ele está num modo que é o particípio presente que indica uma ação contínua. Então, se a gente fosse traduzir literalmente, ia ficar parecendo um índio falando, mas seria assim, né? Bem-aventurados os lavando as suas vestes. A ideia é essa, os lavando as suas vestes. É os que estão lavando as suas vestes. Então é uma ação contínua. É que continuamente lavam as suas vestes. Lavam de quê? Das sujeiras que tem nesse mundo. Imagine que você tem uma veste branca e aí você vai passar por um lamaçal lá. Um lugar sujo, no meio do mato, cheio de lama, um pantanal. Vai ficar sujo, né? E aí depois você tem que limpar cada sujeira daquela. Essa é a ideia, né? Que continuamente estaremos nos limpando, nos purificando, nos santificando. E aí, mais uma vez, volta para o que diz no versículo 11. O que é puro, purifique-se mais. Então, a ideia é que continuamente, ou seja, perseverar na santificação. Não é nunca achar que já está perfeito e que eu já sou santo o suficiente, não tenho mais o que tratar em mim mesmo. Não. Porque é aquilo que a gente já falou. O nosso alvo é Cristo. Enquanto nós não formos iguais a Ele, a gente não pode parar de santificar. Então, se eu olho para mim e eu vejo, eu já sou igual a Jesus, rapaz, falta um pouquinho ainda. Um pouquinho muito. Então, o que é que eu tenho que fazer em relação a isso? Me santificar cada vez mais até que eu possa alcançar ser igual a Cristo. Nós sabemos que isso só vai vir na glória, né? Mas nós buscamos isso dia após dia. Os santos, os puros, purificam-se mais. Então, aqui, mais uma vez, é a ideia da perseverança, só que num contexto de santificação. De lavar as vestes. E aí, existe um galardão em relação a isso. Digamos assim, é um galardão em relação a isso, né? A essa perseverança na santificação. Que ele fala no versículo 14. Esses que lavam as suas vestes, eles têm o direito à árvore da vida. Aí, direito aqui poderia ser melhor entendido como autoridade. Não é somente direito de ir lá e pegar, mas você tem autoridade de ir lá e pegar, vamos dizer assim, o fruto da árvore da vida. Então, isso indica justamente vida eterna. Essa autoridade sobre a árvore da vida é a vida eterna. Então, aqueles que são santos e que purificam-se a si mesmos são aqueles que têm a vida eterna. São aqueles que foram salvos e que têm esse direito e essa autoridade sobre a árvore da vida, né? A ideia é que Adão e Eva, lá no Éden, eles não tinham autoridade sobre a árvore da vida. Tanto que quando eles pecaram, Deus tirou, né? Para eles não comerem. Só que eles tinham, vamos dizer assim, essa possibilidade de ir lá. Até porque Deus não proibiu que eles comessem da árvore da vida. Proibiu da outra. Que aí eles foram, né? E pecaram. Só que nós vamos receber, né, essa autoridade sobre a árvore da vida. E de certa forma já recebemos. Porque todo aquele que crê já tem a vida eterna. Então quem é crente já tem a vida eterna. Então de certa forma já recebemos isso. É a questão do já ainda não, né? Que a gente sempre fala quando trata das coisas do futuro, do porvir, né? Do céu. Então é o já ainda não. Nós já temos a vida eterna, já temos esse direito. Mas quando chegarmos lá, a gente vai... Imagina a cena, né? Não sei se vai ser assim, mas na minha cabeça eu fico imaginando assim. A gente vai entrar no céu, aí vai ter a árvore da vida lá,
Aí a gente pega uma maçã glorificada, aí dá uma mordida e vida eterna. É a imagem, né? É a minha cabeça que fica, né, viajando. Eita, misericórdia. Tem Pedro e João Vitor aqui. Pedro tem aquele ali. E João Vitor, não sei. Tem alguém que é João Vitor aqui? Acho que não. Eita, tem um negócio aqui, hein? Apareceu uma propaganda aqui do nada. Não sei se está gravando ainda ou não. Nem sai, velho, da propaganda. Não sai da propaganda nunca, velho. Como é que eu vou saber se está gravando ou não, meu Deus do céu? Mas não dá pra sair, tá na propaganda pra sempre. Aí com certeza vai fechar a gravação. Tem não. Tô dizendo. Vou ter que fechar aqui. Tem que começar a gravar de novo. Vou começar do começo agora. Eu corto. O ruim é que dá mais trabalho, mas faz parte. Ah não, tá gravando. Tá pegando isso tudinho aqui. Agora eu já ia ter que cortar de todo jeito, então tá bom. Então vamos lá. Deixa assim, não fico sem cortes. Não. É uma aula natural desse podcast. Aí vamos lá, né? Onde é que eu parei mesmo? Sim, na árvore, a autoridade sobre a árvore da vida, né? Então, nós já temos, de certa forma, essa vida eterna, né? O já ainda não. Aí, como eu disse, é aquela imagem que eu tenho na cabeça, quando a gente chega lá, vai comer uma maçã consagrada e tem a vida eterna. Glorificada. Mas isso é coisa da minha cabeça, tá? Não tem isso na Bíblia, não, certo? Então, nós temos essa vida eterna, né? Teremos essa autoridade sobre a árvore da vida. E, além disso, ele fala ainda no versículo 14 que teremos poderemos entrar, né? Teremos acesso à cidade pelas portas. Aquela cidade que a gente viu no capítulo 21, que é a cidade santa e tal, que tem todas aquelas inscrições com aquelas pedras preciosas e tal, e que as portas estão sempre abertas, né? Então nós teremos acesso por essas portas, na cidade santa. Isso nos remete justamente a estarmos diante da presença de Deus, né? De podermos ter esse direito e essa possibilidade de estar na presença de Deus e ter, como a gente já falou, todas as nossas necessidades e desejos e tudo saciado. E lá não teremos mais fome, dor, tristeza, nada de necessidades. Estaremos totalmente saciados por Deus. Nem de sol a gente vai precisar, porque o próprio Deus vai iluminar tudo, né? Como ele fala nos versos anteriores. Então, essa questão de termos acesso pelas portas da cidade indica que estaremos diante da presença de Deus, estaremos habitando com Deus. Então, isso é o que diz respeito à nossa salvação. São coisas que diz respeito à nossa salvação. Aqueles que são salvos, eles têm vida eterna, eles têm comunhão com Deus e eles santificam-se a si mesmos. Eles lavam as suas vestes, continuamente lavam as suas vestes. Isso são os salvos, os crentes. Jesus está falando aqui sobre os crentes, no versículo 14. Quando ele diz, bem-aventurados os que fazem isso, esses bem-aventurados são os crentes, são os cristãos, né? Que creram nele, receberam pela graça a vida eterna, e aí, né, tudo isso que a gente já falou. Aí no versículo 15, ele vai falar agora sobre o outro grupo. Se ele no 14 fala dos crentes, né, que são os bem-aventurados, agora no 15 ele fala, fora ficam os cães. Quando ele fala fora, trazendo justamente essa imagem da cidade, né? Os crentes, que são felizes e bem-aventurados, eles entram nas cidades pela porta. Só que do lado de fora vão ficar os cães, né? Os ímpios. Hã? Não ele está falando de cachorrinho aqui, né? Cachorrinho, não sei se vai ter cachorro no céu, né? Mas talvez tenha, para você brincar assim. Então, o que ele está falando aqui de cães, né, ele está se referindo aos ímpios, aos que não creem em Cristo. Por quê? Vamos lá para o entendimento. Cães, né, na Bíblia, cachorro, etc., é um termo que já foi utilizado em outras vezes para se referir a gentios
O que são os gentios? São pessoas que não são judeus, né? Nos evangelhos a gente vê isso. Até naquela passagem, né? Que Jesus diz, você não... como é que fala? Não dá o pão dos filhos aos cachorrinhos, né? Ele está falando, os cachorrinhos ali são os gentios, né? Que não são judeus. E aí, de modo geral, vamos dizer assim, é o que não é povo de Deus. Aí ele também usa, em outros textos, já foi usado cães, né, cachorros, etc., para se referir a falsos profetas, falsos mestres, e, de modo geral, aos pecadores, né, pessoas pecadoras. Né. Então, a gente entende que esses cães que ele fala aqui não são cachorrinho, né, pet, animais, mas são as pessoas que não são povo de Deus. E aí, quando diz isso, não é somente questão de judeu ou não judeu, mas a questão de ser igreja ou não. De ser povo de Deus, que aí tem judeu, tem gentio e tem tudo, ou não povo de Deus. É essa diferenciação. Os cães são esses que não são povo de Deus. E os outros são os filhos. Então, quando ele diz os cães, são justamente esse grupo que não crê, que são os ímpios. Que cometem pecado atrás de pecado, não se arrependem e vivem sua vida assim. Pronto, isso é um debate que é muito, assim, né? Tipo, as pessoas perguntam, né? Tipo, os descrentes, eles vão ver, por exemplo, a alegria dos crentes no céu e vão sofrer ainda mais por isso ou não? Ou vai ser uma coisa separada e tal? Isso é um debate, né? Que alguns acreditam que sim, outros que não. Tem até aquele texto que Jesus contando uma parábola. Ele fala da questão de... Como é o nome do rapaz? Lázaro, né, e o rico, que Lázaro foi para o céu, aí o rico viu Lázaro lá e tal, então tem todo esse debate. Aí, isso é um debate que já dura séculos e séculos e anos, e tipo assim, depende é mais uma questão do que você acredita. Eu, particularmente, não sei. Eu não sei, porque tipo assim... De toda forma, quando eles vão ver assim, quem é que, né? Quem que vai ser glorificado. Isso. Mas não sei se eles vão ficar abrindo. Aí, o que a gente tem que entender que aí é fato, é verdade, é que os que estão lá não têm acesso à Nova Jerusalém, né? Não é como, por exemplo, a pessoa está no inferno aí sofreu durante 10 mil anos, pronto, sofreu demais, agora vai para o céu. Não existe isso. Não existe esse acesso, vamos dizer assim, né? Agora, se eles vão ver, se eles vão contemplar e tal, aí é uma coisa que, né, é um debate muito longo e abrangente, só que é algo, como a gente fala, secundário, né? Não é uma coisa primordial da fé cristã. Não é que um está errado e outro está certo, e o que está certo é crente e o que está errado não é. Não, são opiniões diferentes, em relação a isso não muda nada, em relação à salvação. São só formas de crer diferentes. Até porque a Bíblia, de certa forma, deixa meio que aberto, né? Então, você pode ter essas diferenças, contanto que não haja divisão, nem contendas e etc. Podemos viver em união com diferença. Aí, como eu disse, particularmente eu não sei dizer. Precisaria ler mais sobre isso, estudar mais sobre essa questão em si, mas... Desculpa aí não responder, mas... é que é um negócio difícil. Aí pronto, os ímpios, eles não têm acesso à cidade. As portas, por mais que estejam abertas, como a gente viu no capítulo 21, as portas estão sempre abertas, e eles não têm acesso, eles não podem entrar. Até porque, como Jesus fala, lá, como João fala, né? Lá não há maldade, lá não há pecado. Então, se eles são pecadores e não se arrependem, então eles não podem entrar lá, né? Aí essa questão deles serem barrados, vamos dizer assim, da cidade santa, traz justamente uma ideia de exclusão e vergonha. Eles estão excluídos de entrar na cidade e por causa disso eles são envergonhados. Não envergonhados no sentido de tímido e ficar... Não, mas vergonha de tipo... constrangimento. De tipo assim... Não tem, por exemplo, imagina que você vai para uma festa, na verdade você não foi nem convidado para a festa, você quer entrar e penetra lá. Eu vou entrar, junto com meus amigos ali, eu vou e entro. Entra ali, me emburaca ali e entro.
Aí o segurança lá, e aí vai pra onde? Vai entrar não, seu nome não está na lista, não vai entrar não. Então a pessoa passa uma vergonha ali, né? Um constrangimento diante de todos. A ideia é essa. Aqueles que não entrarão pelas portas serão envergonhados diante de todos. Né? Passarão esse constrangimento, essa vergonha. E aí serão excluídos da cidade para receber o castigo. E aí vem a outra imagem, né? O outro sentido dessa passagem que é possivelmente faz uma referência ao que a gente conhece como Vale de Geena. O que é esse Vale de Geena? Aí vamos lá, alguém abre Isaías, alguém que não leu ainda, por favor, abre aí Isaías 66, versículo 24. E lê aí pra gente. Verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Seu verme não morrerá, seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Pronto. Quando Isaías fala isso, ele fala isso, né, que os morrerão, tal, aí o verme não morrerá, o fogo não extinguirá, e etc. Ele usa uma imagem do contexto deles, da época lá, que é justamente desse Vale de Geena, que é basicamente, vamos dizer assim, um lixão. Esse Vale de Geena é como se fosse um lixão, onde as pessoas colocavam os lixos lá e coisas, e tocava fogo. E aí o que é que tem no lixão? Vermes, sujeira, né? Podridão. Então, quando Isaías fala isso, aí eles tocavam fogo, né, no lixo. E aí o fogo queimava por muito tempo. Né? Por isso que ele diz, o fogo não se apagará, etc. Então, Isaías, quando ele fala isso nesse texto, ele está usando essa imagem desse Vale de Geena, desse lixão, vamos dizer assim, onde o lixo era queimado e tocado fogo e tinha vermes e etc., para se referir ao castigo das nações ímpias, né? Que é como se fosse, digamos assim, um inferno. E aí Marcos, também em outros textos, ele usa também ele faz referência a esse texto de Isaías, né? Que é se referindo justamente a esse Vale de Geena. E o interessante é que esse Vale de Geena, ele ficava aonde? Chuta aí alguém. Hã? Mas tipo, onde fica Geena? Né? Fora da cidade. Israel é o país inteiro, né? Jerusalém é a cidade. Fora da cidade. Então, onde é que o lixo era queimado e que o verme não morria e o fogo não se extinguia? Fora da cidade. Então, é como se essa ideia de fora da cidade para receber juízo, castigo, etc., remetesse a justamente isso. Por isso que é possível que haja essa relação com esse versículo 14 de Apocalipse. Porque é como se fora da cidade, é como se eles ficassem, digamos assim, nesse Vale de Geena, que no caso é o inferno. É onde o fogo não se extinguirá, o verme vai consumir eles lá para todo sempre, para toda a eternidade. Então traz essa ideia também, né? Possivelmente traz essa ideia, essa relação com esse vale. Porque ficava justamente fora da cidade. E fora da cidade é onde acontecia tudo isso. E até, por exemplo, essa ideia de fora da cidade é onde acontecia vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas vou usar. As atrocidades, vamos dizer assim, as coisas ruins, né? Por exemplo, Cristo foi crucificado, ele foi levado para fora da cidade, né? No Gólgota, para ser crucificado. Então, fora da cidade já remetia a essa ideia, né? De exclusão, de vergonha e de algo ruim, de certa forma, né? De juízo e tal. Então, é por isso que o versículo 15, na verdade, né? Que ele fala que fora vão ficar os cães. Então, eles serão excluídos, serão envergonhados e serão julgados, né? Queimarão no fogo e etc, no lago de fogo, como a gente já viu, né? E aí, a gente já entendeu que os cães se referem aos que não são o povo de Deus. A gente já entendeu que fora da cidade significa o castigo e tudo mais que eles vão receber, né? E aí, eu já falei isso aqui, né? E aí ele fala no versículo 15, ele faz uma lista de pecados que esses cães eles cometem. E é uma lista muito semelhante ao que ele fala no versículo... Qual é o versículo? Acho que é no capítulo...
É no capítulo 21, é? Ou é no capítulo 22 mesmo? Quando foi que a gente falou que era uma lista de pecados que a gente falou? Acho que é 21, mas cadê o verso? Versículo 8, isso aí, verdade. Então, é uma lista muito parecida com a que ele fala do versículo 8, né, do capítulo 21. Você vê, ele fala de assassinos, falam de que praticam imoralidade sexual, feiticeiros, os que amam e praticam mentira, idólatras, né? Claro, tem algumas coisas que tem do versículo 8 do capítulo 21 que não tem aqui, mas de modo geral ele quer dizer todos os pecadores, né? Todos que cometem esses tipos de pecados. Aí, como a gente já falou, os que praticam feitiçaria, resumidamente, são aqueles que, feitiçaria aqui vem da palavra, a palavra no grego é farmakeia, né, que é de onde vem nossa palavra farmácia, e a ideia é que produz aquelas poções e drogas e entorpecentes para ficar muito doido e ir para outro mundo e ver dragão e duende e não sei o que lá. Né? É como tem hoje em dia aquele chá que o povo toma para dizer que foi para uma dimensão astral e teve uma experiência, um santo daime, sei lá, isso aí. E tem outros nomes também, chá de house, um negócio assim. Então, isso se enquadra nessa questão de feitiçaria. Além de questões de ocultismo, né, e de todas essas coisas. É para deixar as crianças doidas desde novo, entendeu? Para deixar o povo doido desde cedo. É do cão. É alucinógeno. Então isso se enquadra nessas questões de feitiçaria, nem também ocultismo e tudo mais. Então esses ficarão de fora. Além disso, os que cometem imoralidade sexual. E aqui ele abrange todos os tipos de imoralidade sexual. Todos. Homossexualidade, adultério, fornicação, pornografia, masturbação, etc. Coisas desse tipo, né? E as outras coisas que o povo inventa, de zoofilia, né? E assim por diante, que o povo é cada vez mais louco. Então, todos os tipos de imoralidade sexual estão incluídos aqui, quando ele fala isso. Esses também ficarão de fora. Aí ele também fala dos assassinos, né? São aqueles que matam. O assassino mata. Ficarão de fora. Os idólatras são aqueles que praticam idolatria, adoram outros deuses, e não só os que adoram outros deuses, mas que adoram outras coisas além de Deus. Idolatria é tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida que não seja Deus. Pode ser até sua família, que é uma coisa boa, né? Família, Deus nos deu. Mas se você colocar sua família acima de Deus, é idolatria, está pecando. Então, isso é idolatria. Qualquer coisa que a gente colocar acima de Deus é idolatria. E os idólatras não entrarão na cidade. E aí ele diz, todos aqueles que amam e praticam a mentira, né? Que são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então aqui ele abrange todos os tipos de pecados. É óbvio que se alguém comete algum desses pecados, mas em algum momento da sua vida se arrepende deles, crê em Cristo e é salvo, essa pessoa não está incluída aqui. Isso é óbvio. Ela foi salva. Elas estão agora no versículo 14, que lavam continuamente suas vestes. Esse versículo 15 se refere às pessoas que não se arrependem e que se orgulham dessas coisas e que cometem esses pecados um em cima do outro e não está nem aí para nada. Essas pessoas ficarão de fora. Vão ser jogadas no vale lá de Geena para pegar fogo e para o verme comer. E aí ele se refere a isso, né? A esses pecadores. Esses ímpios não têm acesso, esses que praticam essas coisas não têm acesso à cidade santa. Aí no versículo 16, Jesus mais uma vez fala sobre a questão da revelação, é algo que a gente falou semana passada, que ele diz como foi que foi revelado, né? Todas essas coisas foram reveladas. Aí ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. É mais uma vez ele dizendo, o Pai e ele, né, enviaram o anjo para revelar a João essas coisas. É o que ele fala lá no capítulo 1, que a gente leu semana passada, e o que ele fala nos versículos anteriores também, que a gente leu semana passada. Então ele fala mais uma vez essa questão da revelação. A revelação vem dele, de Cristo e de Deus, e foi concedida ao anjo, né, revelar a João isso.
E aí o anjo revelou todas essas coisas a João. E aí ele diz que esse testemunho é concernente às igrejas, né? Ou seja, é para que nós, as igrejas de Cristo, venhamos a ler e ouvir e praticar isso, e guardar essas palavras. Isso diz respeito a nós, a nossa história, vamos dizer assim, a nossa vida. Apocalipse diz respeito à nossa vida, a nós. Porque nos ensina como devemos viver tendo essa esperança e essa visão da volta de Cristo. Então isso é concernente a nós, as igrejas. É por isso que antes de revelar qualquer coisa em relação ao futuro, o Cristo, né, e o anjo, eles tratam nos capítulos 2 e 3 sobre os pecados das igrejas. Sobre o contexto das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Só a partir do capítulo 4 e 5 é que ele vai falar das coisas do futuro e etc, do céu e etc. Mas antes de falar qualquer coisa relacionada ao fim, ele trata com as igrejas. Então, Apocalipse é para nós, as igrejas, é concernente a nós, a nossa vida e como devemos viver em relação a isso. Por isso que, tipo assim, eu vejo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse como, vamos dizer assim, um dos mais importantes, junto com os outros, tudo. Mas, tipo assim, para nós, no sentido prático. Porque a gente pode ler aqueles 2 capítulos, ver como nós estamos como igreja, e aí nos arrepender de acordo com a exortação que Cristo nos dá naqueles 2 capítulos. Então, para nós, a vida prática da igreja, aqueles 2 capítulos são extremamente importantes, né? Porque são concernentes a nós, como também todo o livro. E aí, essa é a revelação que Jesus traz através do anjo, né? E aí, no versículo 16, ele diz, né, que ele é a raiz e o descendente de Davi. E aí, quando ele traz essa ideia de Davi é o principal rei da história de Israel, do povo de Deus, né? E as promessas do Antigo Testamento é que viria um rei da linhagem de Davi que governaria e teria um reinado eterno. Jesus está dizendo, esse aí sou eu. Eu sou esse rei vitorioso que governa de eternidade a eternidade, descendente de Davi. E Jesus, ele é da descendência de Davi, digamos assim, em carne, né? Como homem. Ele veio da linhagem de Davi. Então, ele é realmente um descendente de Davi, né? Só que, além disso, ele não é somente um descendente de Davi no sentido de rei político, mas ele é um rei soberano, rei dos reis, senhor dos senhores. É o rei que vai desbaratar todos os seus inimigos, destruir todas as suas oposições e reinar eternamente, para sempre, soberano. Ele é esse rei prometido desde o Antigo Testamento. E aí, ele também diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Aí, alguma pessoa abra aí, por favor, em Números, capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, olha o que Moisés está falando, né? Ele está dizendo que verá ele, mas não agora. E contemplará ele, mas não agora. Ele está falando de Cristo. Ele diz, uma estrela virá e etc. Essa estrela da manhã. Ele está fazendo uma profecia sobre Cristo. E aí, quando é que Moisés vai ver, né? No céu, que Moisés está lá vendo ele já. Então, Cristo está dizendo, eu sou aquele que Moisés falou, a estrela que virá e com o cetro governará sobre todos. Então, esses dois títulos que Cristo fala, dele ser descendente de Davi e dele ser a estrela da manhã, são duas coisas que dizem, que juntas, né? Dizem que ele é o soberano, o soberano não, ele é soberano, né? Mas ele é o Messias prometido desde o começo, desde sempre, desde Gênesis capítulo 3. Ele é o Messias prometido, é aquele que os profetas falaram, que desde o início é prometido e é falado. Ele é esse Messias, descendente de Davi, que reinará sobre todos. Vejam, tanto a questão da descendência de Davi diz respeito a esse reino, né?
esse reinado dele, como o texto que a gente leu de Números, ele fala que com o cetro ele governará as nações, castigará as nações. Então, as duas dizem, esses dois termos, né? Esses dois títulos, tratam da mesma coisa, que ele é o Messias prometido desde antes e que ele governará sobre todos e reinará eternamente. Ele é esse Cristo, ele é que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o descendente de Davi e a estrela da manhã. Aí no versículo 17, existe um convite, feito um convite. Ele diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então está sendo feito um convite. E esse convite é um convite, para quem é esse convite? Ele fala ainda no versículo 17, para quem tiver sede e quem quiser beber da água da vida. Então esse convite é para aqueles que estão sedentos. Então por isso que a gente entende que isso é o convite do Evangelho. É o anúncio do Evangelho. E aí o Espírito é o Espírito Santo e a noiva é a igreja. É quem faz esse convite às nações, às pessoas. E ele termina esse livro de Apocalipse trazendo essa lembrança de que Jesus está voltando, ele é rei, ele reinará sobre todos. E nós, igreja, vamos dizer assim, guiados pelo Espírito Santo, devemos fazer esse convite às pessoas, às nações. Venha. Quem que tem sede, venha e beba. Aí é interessante que ele diz o quê? De graça da água da vida. De graça. Isso se eu não me engano, acho que é outro texto de Isaías. Tem um texto de Isaías, eu acho que é Isaías, que ele fala justamente sobre isso. Quem que tiver sede, vem e beba de graça das águas. João está se referindo a isso. E a ideia é justamente de que nós, como igreja, devemos anunciar o Evangelho e fazer esse convite do Evangelho para as pessoas. Para que aqueles que têm sede possam beber de graça dessa água da vida. Essa água da vida que flui pelo rio da Cidade Santa. Que a gente entendeu que é a vida eterna. Então nós devemos anunciar o Evangelho para que outras pessoas possam ter a vida eterna, possam ser salvos. Esse convite somos nós que vamos fazer. Como ele diz, é a noiva, juntamente com o Espírito Santo. Então nós devemos ser proativos nesse sentido e fazer esse convite. Vem, vem, vem. Claro, você não vai chegar na pessoa e vem. Vem o quê? Não. Prega o Evangelho, A pregação do Evangelho é o convite do Evangelho. É esse convite. É por isso que Jesus fala, Aquela questão dos chamados, Os que são chamados, os escolhidos. Esses chamados são aqueles que ouvem o convite do Evangelho. Então nós devemos fazer esse convite às pessoas, às nações, para que aqueles que tiverem sede, eles vão ouvir esse convite e vão dizer, olha, nesse convite que me foi feito, eu posso saciar essa minha sede. E ele ainda diz que é de graça, então eu vou lá beber dessa água da vida. E aí viver eternamente. Aqui que Jesus fala até para a mulher samaritana, Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então é a salvação em Cristo pela graça. E nós temos essa responsabilidade de fazer esse convite. Aí a partir do versículo 18, ele vai falar sobre a questão de que, no versículo 18 e 19, ele vai falar de que essa revelação que foi entregue por intermédio do anjo a João, e João escreveu e a gente tem acesso hoje, não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. Não pode ser retirado nada e nem acrescentado nada. Foi isso que foi revelado a João e é isso que deve ser anunciado e pregado e lido e tal, e crido. A gente não pode tirar nada nem adicionar nada. A gente pode ler alguma coisa e às vezes achar duro demais. É isso. Você não pode querer suavizar alguma coisa. O que está escrito é isso. São, por exemplo, vamos dizer, o versículo 15. São os feiticeiros, os que praticam moralidade sexual, os assassinos, eles ficarão de fora e vão para o inferno? É isso que está dizendo? É. Então você não pode chegar e dizer, olha, você comete um pecado, mas você vai receber um castiguinho. E não é tão ruim assim. Você não pode fazer isso. Cristo está dizendo, você não pode retirar nada. E também você não pode adicionar nada. O que tem que ser pregado e crido é o que está aqui escrito e, como diz, prego batido e ponto virado. Até porque ele diz, e é interessante o jogo de palavras que ele faz, porque ele diz assim, aquele que... Alguém falou alguma coisa?
Fiquei doido, então. Aquele que acrescentar alguma coisa... Escutei uma coisa falando aqui. Aquele que acrescentar alguma coisa, a ele será acrescentado algo. Aí o quê? O que acrescentar alguma coisa vai ser acrescentado a ele as pragas descritas nesse livro. Então, se você acrescentar algo a essas mensagens, as pragas que foram descritas nesse livro serão acrescentadas a você. E da mesma forma, ele fala, né? Aquele que retirar algo, será retirado algo dele também, que é a parte dele na árvore da vida e na cidade santa. Então, aquele que acrescentar algo, vai ser acrescentado as pragas a ele, ou seja, receberá o juízo. E aquele que retirar algo, será retirado dele também a possibilidade da vida eterna e da comunhão com Deus. Então, o juízo. De qualquer forma, é juízo, né? Ele vai ficar fora da cidade e vai queimar lá, como a gente já falou, no Vale de Geena. Então, a gente não pode nem adicionar, nem retirar. Quem adicionar vai se dar mal, quem retirar vai se dar mal. Tem que ser pregado e crido literalmente o que está aqui. Nada além e nem menos. Tá certo. E aí ele conclui nos versículos 20 e 21. Hã? Nada mais nem menos. Oxi, para. E aí ele conclui no versículo 20, palavras que aquecem o nosso coração. Ele diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, diz. E aí, como a gente falou no começo, ele, mais uma vez, ele, digamos assim, ele abre um parênteses falando, eis que venho em breve, e ele fecha o parênteses falando, sim, venho em breve. Então a ideia principal é que ele venha em breve. Ele está vindo, a sua vinda é iminente. E aí ele fala, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, esse é Cristo. Ele diz, sim, venham em breve. E aí João responde, né? Amém, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa atitude, a atitude que João teve, é como nós devemos viver e agir em relação a isso que Jesus diz, de que vem em breve. Nós devemos concordar e esperar a sua vinda. Jesus diz, eu venho em breve. Então você diz, sim, é isso mesmo, venha. Amém. E aí ele diz, né? Vem Senhor Jesus, mostrando o seu desejo pela vinda de Cristo, seu anseio pela volta do Senhor. E aí João conclui falando, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, em letras douradas, Jesus vem em breve. Não, já teve vermelho, já teve outras coisas. Então Jesus, ele vem em breve. Essa é a mensagem de Apocalipse. Apocalipse não é um livro, como a gente já falou, para nos assustar e para nos deixar espantados em relação ao futuro. Mas é um livro para que quando a gente leia, a gente tenha esperança. Esperança de que esse mundo não é tudo. De que isso aqui não é, digamos assim, a morte não é o fim e que a vida não se resume a isso. A nossa esperança é o céu, é a volta de Cristo para nos buscar, para nos salvar. E para isso, Ele nos dá conselhos e exortações para que quando Ele voltar a gente possa estar nesse grupo que irá morar com Ele no céu. Então, Jesus, Ele vem em breve. Essa é a mensagem de Apocalipse. E essa é a nossa esperança. É a esperança da vida eterna, do galardão, da glória, da presença de Deus, da cidade santa. Essa é a nossa esperança. E esse livro, ele deve nos dar justamente isso. Essa esperança e nos abrir os olhos para isso. Se você estava, digamos, nós estávamos muito focados nas coisas daqui, dessa terra, de conquistar coisas aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Agora os nossos olhos devem ser abertos para que possamos olhar para o céu e não para cá. Claro, ainda vivemos aqui, mas vivemos aqui com a expectativa do céu e com os olhos no céu. Essa é a nossa esperança. Isso é como nós devemos viver e crer. Isso deve moldar a nossa vida. Todos os nossos passos, todas as nossas decisões devem ser moldadas por essa esperança. Para que assim a gente possa glorificar a Deus, viver como cidadãos dos céus aqui na terra e depois, no futuro, quando Jesus vier, desfrutar dessas maravilhosas coisas que nós vimos ao longo de todo o livro de Apocalipse. Amém? Muito feliz de terminar este livro maravilhoso. Alguém gostaria de... Estou feliz, olha a minha cara.
Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação a tudo que nós já vimos de Apocalipse? Assim, alguma coisa? Dar um testemunho, falar assim, é muito bom Apocalipse, alguma coisa assim. Algo que Deus falou com você. Deixa aí. Algo que Deus falou com você ao longo desse estudo. Não sei. Fica aberto aí esse momento breve. O que eu acho interessante agora nesse final que você falando sobre a questão de não só avisar, a questão que ele fala dessa questão de não ficar de fora dos impuros e tudo mais. É até muito o que a gente vê nas igrejas que não são igrejas, né? Que elas não pregam mais contra o pecado. E eles não querem massagear o ego, não querem mais ouvir, as pessoas não querem ouvir, não querem ser confrontadas com o seu pecado. É muito interessante isso. Quando tu falou isso, eu não achei muito. Sim, é isso. Nesse versículo 17, falou que esse vem, que a Bíblia diz, não seria para vem Senhor Jesus, não, como está no final? Esse do versículo 17, tipo, porque o próprio versículo ele explica, né? Ele diz, vem e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. Então, tipo, ele está dizendo que esse convite é para quem tiver sede, que vem. Até porque também diz que é o Espírito que diz a noite. Isso. Os dois dizem o Espírito e a noite. Tem uma música que o Espírito e a noiva dizem vem, ele vem. Não, mas tipo assim, não está necessariamente errado, né? Está no contexto também. Está no contexto. Só que a gente pode, tipo, a gente entende que esse convite que é feito da noiva e do Espírito é para... Tá no contexto ali, dá para... Não tem problema não. Eu ia falar só que, assim, todo o livro de Apocalipse, né, apesar de toda a linguagem, né, todo o simbolismo que existe, né, enfim, tudo isso, há certa dificuldade, né, até de interpretar algumas coisas, né, que a gente não fica tudo realmente claro para a gente saber assim, vai acontecer assim, assim, assim. Mas a mensagem principal do livro de Apocalipse é sobre essa volta de Jesus que virá, sobre esse reino que nós pertencemos a esse reino, que é a nossa esperança, e essa mensagem também de exortação para a igreja, né? Para a igreja permanecer firme, para a igreja permanecer perseverante até o fim. Saber que tipo, a gente não crê em algo que é irreal, a gente não crê numa filosofia, numa ideologia, a gente crê em algo real. O céu é real e o inferno é real. E nós sabemos disso, nós precisamos viver como pessoas que sabem dessa realidade. Sabem que o céu existe, que a nossa morada, que o nosso tesouro é lá. E não na vida terrena, né? Não nesse mundo. Então, todo o livro de Apocalipse, ele tem esse intuito, né? E ver que a história toda é sobre Jesus. Do começo ao fim, né? Ele termina falando dessas profecias que, desde lá no princípio, foram ditas. Né? E por isso que ele fala que ele é o primeiro e o último, né? A história toda é sobre Jesus e nós fomos alcançados pela graça nessa história. E saber disso, assim, o livro em si dá essa esperança, que foi isso de João, né? Para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos. Dá essa esperança de que nós não somos desse mundo e que ele vem, em breve ele vem. E a gente precisa viver crendo nisso. Dona Elza até matou no começo dessa aula e eu lembrei, acho que foi da Consciência Cristã, acho que foi do ano atrasado, sei lá, há um ano aí, que é justamente viver na eminência do retorno de Cristo. Que a eminência do retorno de Cristo molde o nosso viver. É isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Estão muito tímidos. Então vamos orar. Amém? É por causa das câmeras, né? É verdade. Tchau, pessoal. Foi muito bom esse período de estudar Apocalipse. Espero que vocês estejam sendo abençoados por essas palavras.
Foi um prazer. Tchau. Deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve e valeu, tchau. A paz do Senhor. Deus abençoe.